Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é a nossa aula assíncrona do sábado, dia 28 de agosto, conforme o combinado, né? Então nós vamos continuar comentando e falando a respeito da cromatina, né? Então na aula passada nós encerramos, no momento síncrono, recapitulando a estrutura toda do núcleo, né? Digamos assim, a anatomia do núcleo, né? Falamos das unidades aí da cromatina, né? De cromossomos, os tipos de cromossomos, né? E aí praticamente encerramos, né, com esse slide aí que fala da estrutura e função do, da cromatina, né? Vamos falar um pouquinho de cromossomos virais, cromossomos entre aspas, né? Virais, bacterianos e eucariontes. A gente falou sobre níveis de compactação, né? A forma, a presença dos nucleossomas, as fibras, né, da cromatina, os cromossomos em interfase mitose, né? Lembrando que ainda nós vamos ver um pouco mais detalhe essa parte das fases da divisão celular. Na segunda classe, nós temos os processos celulares no contexto da cromatina, né? E nós temos, e isso é importante para entender a questão da replicação, né? E isso vai influenciar diretamente na regulação da expressão genética, né? Então, o que a gente está tratando aqui vai ser muito importante para lá na frente vocês entenderem melhor essa parte toda da regulação genética, tá? Que como é uma disciplina de biologia celular, nós estamos dando também um panorama geral aí sobre a estrutura do núcleo, tá? Então, lembrando que eucariotas e procariotas e nos vírus, né, o DNA está sempre associado a proteínas, tá? Claro, ele cabe dentro da célula, né? Então, nós temos aqui as dimensões, né, do tipo de organismo, né, comparando o fago, o T4, o Escherichia coli e o Homo sapiens, né, com as dimensões aqui do DNA e do RNA, tá? Então, vocês pausem, né, depois desse slide e olhem, né, as proporções, tá? O DNA dentro da célula, né, e dentro do núcleo, ele está mais protegido de lesões, né? Então, isso confere uma estabilidade à estrutura, né? Então, o DNA organizado e para o controle das diferentes funções celulares, né? Então, o que é o DNA? É o depositário da informação genética. Então, ele é o primeiro responsável assim, pela expressão genética, né? Então, o material dele vai ser replicado, recombinado, né? Então, tem a separação dos cromossomos na divisão celular, esses processos todos aí importantes, né? Mas são no processo de divisão celular é um momento muito sensível para a célula e para o material genético, né? Então nós temos aqui, né, eucariotas, procariotas, vírus, né, e o DNA desses organismos, né? Então o DNA se encontra também condensado, né, por associação com proteínas, tá? Então aqui nós temos o DNA bacteriano, né, circular. Aqui uma bactéria lisada, né, que mostra o DNA compacto, né? E aqui os cromossomos eucarióticos, né, em mitose, tá? Então os tipos de cromossomas, os cromossomos metacêntricos, a posição do centrômero, né? Então a gente discutiu um pouco isso nas aulas anteriores. Aqui o vírus do mosaico do tabaco, tá? Aí mostrando um vírus RNA, né? O genoma dele é RNA, e ele aqui envolvido pelo capsídeo,
né? Aqui em microscopia eletrônica, o formato do vírus, né, do mosaico do tabaco, né, esse formato cilíndrico, né, tipo bastonete. E aqui o tamanho, né, que pode chegar a 300 nanômetros de comprimento por 18 de nanômetros de diâmetro. Então, nos vírus, o DNA, o RNA, eles estão condensados dentro das partículas virais por interações inespecíficas com as proteínas do capsídeo. Tá? Então, ele está lá enrolado, material genético, DNA, o RNA enroladinho e envolto, né, pelas proteínas do capsídeo. Vamos falar um pouquinho mais de cromossomos. A gente viu que nas aulas passadas, né, são filamentos de DNA associados a proteínas. O que vai ter lá dentro? Os genes, né, as sequências de DNA, onde estão escritas as informações referentes à sequência de nucleotídeos em uma molécula de RNA ou de aminoácidos de uma proteína. No caso do ser humano, por exemplo, que é uma espécie de diploide, né, os cromossomos estão presentes em pares. A gente discutiu isso na aula anterior. As células somáticas humanas possuem 46 cromossomos e os gametas metade, 23. Tá? Então, o que nós vamos encontrar, né, no cromossomo? Sequências de DNA, onde estão escritas as informações referentes à sequência de nucleotídeos em uma molécula de RNA ou de aminoácido ou proteína. Tá? Então, nós temos aqui a sequência genética do gene, né, os nucleotídeos, e aqui dentro do cromossomo. Recordar um pouquinho sobre o cromossomo procariótico, né? São cromossomos circulares, e também tem formas lineares de cromossomos, né? Por exemplo, Agrobacterium tumefaciens tem as duas formas de cromossomos, né? Pode se apresentar nas duas formas. Aqui aconteceu a lise, a quebra da parede da bactéria, né? Então, as fibras em forma de lacetes unidas ao envoltório celular da célula aqui, né? Então, a Escherichia coli, então, sofreu a lise, aqui, isso aqui é tudo material genético, né? Que foi exposto, né? O cromossomo procariótico, tá? Ele também pode ser tem DNA, obviamente, pode apresentar domínios, né? Regiões, tá? Que vão estar enroladas, né? Então o domínio aqui tem tipo alças, né? E essas alças têm porções enroladas de DNA. Então são forças ainda pouco conhecidas, né? Que mantêm unidos a base, né, desses domínios. Cada domínio está formado por um ADN, um DNA condensado e por proteínas básicas na forma desconhecida, né? São tipo estonas, né? Proteínas básicas, né? Então esses domínios, né, têm laços de 40 kbytes aproximadamente, DNA super enrolado, associado a proteínas básicas. E não se sabe como se mantêm unidos em sua base, exatamente. E cada domínio é independente um do outro, tá? Então, a situação é algo similar e parecida que a gente encontra, né, no cromossomo eucariótico, que tem o DNA associado a proteínas básicas, né? Então, a cromatina no DNA, no cromossomo eucariótico, né, então ela pode se apresentar, né, em níveis diferentes de compactação, tá? Aqui, a partir da região curta de dupla hélice DNA, né, nós temos uma situação, por exemplo, que teremos 6 vezes compactado essa cromatina, né? Então teremos o aparecimento, né, de contas de um cordão em forma de cromatina. Mas não para por aí, pode se compactar 40 vezes mais ainda. Essas contas vão se agrupar mais ainda. Aí teremos fibras de cromatina de 30 nanômetros, né, de
espessura e diâmetro, aliás, de nucleossomos empacotados. Pode-se chegar a um nível de mais de 1000 vezes de compactação e teremos assim a seção de cromossomos de uma forma estendida, com essas alças. Né? E pode-se condensar mais ainda. Né? Então teremos seção condensada de cromatina. E até ao nível máximo, né, digamos assim, de compactação, onde teremos já o cromossomo mitótico inteiro, que representa aí mais de 10.000 vezes de compactação, de nível de compactação. Tá? Então o cromossomo já é um nível elevadíssimo de compactação da cromatina. Então são esses diferentes níveis de compactação do DNA, né, da estrutura da cadeia simples, ao filamento de cromatina com as histonas, a cromatina condensada em intérfase, a cromatina condensada na prófase, né, número 4, e os cromossomos em metáfase. Aqui também os níveis, né, de organização e compactação, né, do nível da dupla hélice, a formação do colar de pérola, né, dos nucleossomos com as histonas, o DNA ligante, né, formando uma fibra helicoidal firmemente enrolada, né, isso tudo sem novela, e tudo vai formar o cromossomo em metafase. Para estudo, né, tem que se lisar, né, romper, né, quebrar, né, essa estrutura toda, né? Então, é um método de suspensão de núcleos em baixa força iônica, né? Então permite a lisa e liberação de fibra de cromatina de 30 nanômetros. Tá? Então se usa a nuclease microcócica, né, que vai quebrar frações aí do DNA. Também chamado de tratamento mais drástico, né? O que vai acontecer? Vai se liberar os mononucleossomas, né? Essas unidades da cromatina. Eles vão se liberar nucleossomos recortados e liberam-se núcleos de histonas. Então aqui nós temos mononucleossomos, a lise continua até os mononucleossomos aparados e vai separar nas partículas principais. E ainda vai ocorrer mais quebras. Por exemplo, nós temos na etapa aqui inicial das contas de uma forma de cordão de cromatina, né? Ali que os nucleossomos unidos pelo DNA ligante. Aí nele nós temos o que? As principais histonas dos nucleossomos. Então o nucleossomo inclui mais ou menos 200 pares de nucleotídeo de DNA. Ainda vai ocorrer lise, né? A nuclease quebra esse DNA gigante, que vai liberar esses principais histonas dos nucleossomos. Olha eles separados aqui e o DNA ligante, ó, quebrado. Aí ocorre a liberação das partículas principais do nucleossoma. Ainda em alta concentração de sal, a dissociação das histonas, né, a histona octomérica principal, que compõe o nucleossoma, e o DNA do outro lado, né, que são 146 pares de nucleotídeos de DNA de dupla hélice que envolvem esse nucleossoma. E aí, por final, a dissociação das proteínas, tá, que compõem as histonas. H2A, H2B, H3, H4. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa partícula nucleossômica central, né? Tem 146 pares de bases de ADN enrolados ao redor da partícula nucleossômica central, ou centro de histonas, e aí o DNA dá 2 voltas, né? No tetramero de H2H4, e em 2 dímeros de H2A e H2B. E aqui as 2 voltas do DNA, né, por onde ele começa e depois onde ele sai, digamos assim. Aí aqui o octâmero da histona,
né, o eixo de simetria. Em azul aqui as voltas, né, das duas voltas do DNA, com as medidas de diâmetro, né? Cada tem 2 nanômetros de diâmetro e ocupa a altura de quase 6 nanômetros. E a altura desse disco, né, da parte do octâmero de estonas, né, é 6 nanômetros. Aqui como é que estão organizadas, representadas essas unidades de proteínas que compõem a estona do nucleossoma, né, o H2A, H2B, H3, H3, H4, H4. Perdão. Aqui o nucleossoma, né? E os sítios de 80 pares de bases, a parte do DNA linear, que estão proximamente juntas do nucleossoma. Então, na cromatina há outras proteínas, né? A HMGS, a protamina e todas as enzimas necessárias para a replicação, transcrição e etc. do DNA. Aqui as estonas, tá? H1, H2A, H2B, H3, H4, os resíduos que compõem cada tipo de estona, né? O peso molecular delas, essa tabela, e a conteúdos em moles em percento de lisina e arginina, os aminoácidos, e as modificações, né, que elas podem sofrer, que elas sofrem, né? E aqui a estrutura atômica do nucleossoma em alta resolução, tá? Nós temos a metade aqui do nucleossoma, tá? Aqui com as respectivas unidades, né? H2A, H2B, H4, H3. Aqui também, né? Os tetrâmeros se unem a 60 pares de bases centrais dos 146. Os dímeros H2A, H2B a 30 pares de bases a cada lado desses, 60 pares de bases. E a hélice N-ter de cada H3 contactos são 13 pares de base em cada extremo de ADN. Chamado, aqui mostra esse traço, né? É o eixo diádico dentro do nucleossoma. Então, claro, existem interações ADN-estonas, né? Estonas, proteínas básicas, ADN, DNA, ele é ácido, né? Então, tem 14 sítios de contato diferentes, um de cada vez que o suco menor do DNA enfrenta o octâmero da estona. E aí há 14 pontes de hidrogênio entre as estonas e o DNA. Então, nas regiões de alça, né, por cargas, mais as estonas de DNA, vão ocorrer interações chamadas inespecíficas. Lembrando que as caudas N-terminais das estonas nucleares que direcionam o DNA enrolado no sentido anti-horário. Tá? Então aqui nós temos imagens, né, das moléculas das estonas, tá? Ó, H3, H2B, H2A, H2B, H2A. Bom, e como é que os nucleossomas são dispostos nessa fibra de 10 nanômetros? Então, 2 fatores favorecem a localização de um nucleossoma, que são as sequências ricas do suco menor, que visa facilitar a curva da dupla hélice, e a presença de proteínas de não estona ligada ao DNA com elevada afinidade. Tá? Então, nós temos o comprimento variável aqui do genoma e o posicionamento dinâmico, né? Então, nós temos aqui a dupla hélice, então aqui CG, né, guanina e citosina, preferencialmente aqui, e a menor, o suco do lado de fora, né? E aqui, preferencialmente a adenina e timina,
o menor suco do lado de dentro. Né? Então, esse aqui é o que é? O DNA, a dupla S DNA do nucleossomo. E amarelo, o que é? É a estona principal do nucleossomo, né? Que vai formar o octâmero da estona. Bom, como é que é a respeito dessa fibra de 30 nanômetros, né? Que é esse nível aqui de condensação, né? De empacotamento e condensação. Uma vez que os nucleossomos são formados, a fibra de 10 nanômetros condensa no próximo nível de compactado. Né? É a região curta, aqui nessa primeira etapa. Né? O que tem aqui? A região curta da dupla hélice DNA, a formação das contas em colar da cromatina, e aqui a fibra de 30 nanômetros, a etapa seguinte, né? A fibra de cromatina de nucleossomos empacotados, de 30 que formam um diâmetro aqui, uma largura, né? Uma espessura de 30 nanômetros. Aí tem dois modelos, né, geométricos, explicativos, tá, para entender essa fibra de 30 nanômetros, que é o modelo solenoide, né, e o modelo zigue-zague. Então, DNA ligante, no solenoide tem o H1 e as caudas N-terminais das estonas nucleares. A estona H1 ligadora é uma pequena proteína, ligeiramente maior do que o núcleo, com uma sequência menos conservada. Ela tem uma estrutura típica, aqui é a estona H1. E como é que ela está localizada no nucleossomo? Então tem os modelos, né, que levam à questão da simetria e assimetria. Nós vamos ter uma proteção adicional de 20 pares de base de DNA nuclease microcóstica, que vai fazer a digestão para poder entender isso. Né? Então aqui nós temos uma parte simétrica, né? A partícula principal A, em A, do nucleossoma. Na situação B, é possível a localização do domínio globular do cromatossomo simétrico. Né? Cromatossomo é o que? É o nucleossomo com as estonas. E aqui, na situação assimétrica, né, em C, nós temos a extensão da proteção da nuclease pela estona ligadora. O DNA extra que está protegido é mostrado no tom mais escuro X. Então, isso aqui é o estômero, o octâmero estona tingido. Está tingido aqui. Ok. Então, ao aumentar a concentração salina em presença das estonas H1, então forma-se uma fibra de 30 nanômetros. Tá? A fibra de 30 nanômetros com as estonas. Em relação à estrutura ainda, né, as caudas N-terminais das estonas são envolvidas na formação dessas fibras de 30 nanômetros. Tá? Então, as caudas aqui das proteínas das estonas. Lembrando que as caudas das estonas são alvos de mudanças na pós-tradução. Aqui o compactado de fibra de 30 nanômetros, né, um cromossomo humano, ainda mediria 0,1 centímetro, ou 10 vezes maiores do que o núcleo da célula. Então, os níveis mais elevados de compactado que variam em resposta a sinais do ciclo celular no ciclo celular. Tá? Nessa imagem aqui nós temos a cromatina deixando o núcleo lisado no momento da interfase. Tá? E aqui nós temos o cromossomo no momento da mitose, da metáfase, né? O cromossomo mitótico. Bom, e na interfase, essa cromatina é uma estrutura fluida e dinâmica em que deve expor as sequências de DNA para diferentes processos celulares que são dados. Pode ocorrer aí a estrutura de cromossomos na interfase, os cromossomos plumosos e os cromossomos politênicos. Tá?
Lembrando que nós temos duas formas de cromatina na interfase, eocromatina e heterocromatina. Então, a heterocromatina, né, que é inativa, né, a cromatina condensada, está aqui densa, na microscopia eletrônica aqui de transmissão, e a cromatina frouxa, que é a cromatina ativa. Ocorrem às vezes cromossomos especiais na interfase, né, os cromossomos plumosos. Eles são cromossomos apareados em pré-meiose em oócitos imaduros de anfíbios e formam cromossomos gigantes. Tá? Eles vão ter alças, né, e ali estão os genes que se expressam nessas alças. E aqui é o eixo, né, é a cromatina condensada, que é tipo um andaime cromossomo. Né? E os cromossomos politênicos, né, que ocorrem em larvas de insetos. Ali nós temos múltiplos ciclos de síntese de DNA, né, um DNA ali replicado, né, várias vezes, né, que se mantém nesse cromossomo. E os cromossomos homólogos são mantidos juntos, né, em paralelo. Então nós temos a região da banda, que está aqui escura, e a interbanda. Então são 5.000 bandas e interbandas, né, de 3 a 30 kilobytes, KB, né, kilobases, perdão, kilobases, que é 0.05 a 0.005 micrômetros. A interbandas corresponde a 5% do genoma desses insetos, e nas bandas nós temos uma maior condensação de cromatina e ou maior conteúdo de proteínas. Tá? Então é um padrão reconhecível e os genes interbandas se expressam mais. Eles estão repetidos, né? Então vai ter um número maior de expressão aí desses genes. Isso aqui é um cromossoma politênico da Drosophila melanogaster, tá? Aquela mosquinha das frutas, né? Muito estudada aí na genética. Aqui essas imagens foram tiradas do Wikipedia e mostram cromossomos politênicos de uma célula de uma glândula salivar de Chironomos, que é um mosquitinho, tá? E aqui também um cromossomo politênico. Olha que bonito. Então, os cromossomos politênicos, né, também estão envolvidos nesse processo da ecdisona, né, da muda. Né? Então, vai ter uma mudança na expressão genética. Vai ter mais genes expressando, portanto, né, replicados, produzindo uma maior quantidade de proteínas ou de enzimas, né, que vão ser úteis, hormônios, vão ser úteis aí no processo da ecdisona. Então, há o aparecimento de puffs e a cromatina se descompacta e há transcrição. Tá? Os quironomos, esses tentans, também tem os anéis de Balbiani, tá? Nos cromossomos, né? Esses anéis aqui, tipo alças, né? E que vai... Avião de Parnaíba. A direção aqui da transcrição, né? Aí o quironomos, tá? Esse mosquitinho. O que acontece em cromossomos plumosos e politenos poderia ser como que acontece em todos os cromossomos em interfase. Tá? Então nós temos aqui as alças de DNA, né? Então é onde tem uma menor compactação e isso, como já foi dito, né? Permite a expressão desses genes. Isso aqui é uma fibra de cromatina. Tá? Então a cromatina é uma estrutura menos condensada, composta principalmente de fibra de 30 nanômetros. A heterocromatina ela forma altamente condensada, ela inclui proteínas adicionais, os genes não especificados são silenciados, né, na maioria dos casos, e os repetidos que chamam de tandem, né, são sequências
curtas. Na heterocromatina vai ocorrer aqui a manutenção dos telômeros e centrômeros dos cromossomos. Né? Então a gente falou de telômero, né, na aula passada, dá uma olhada lá de novo. Telômeros são sequências curtas e repetidas, com essa sequência aqui de 5 linhas, TTAGGG, por exemplo, e até 3 linhas, né, no caso humano. E ali nós temos uma grande parte de cadeia simples, 3 linhas, que formam uma estrutura especial resistente a nucleases. Tá? Então nós temos aqui uma porção aqui do telômero. Aqui o cromossomo, né? Ó, o nível de compactação. O que são os cromossomos homólogos? Né? Então, na mesma forma, o mesmo tamanho, o mesmo genes na mesma posição, que aparecem aos pares das células diploides, sendo um de origem materna e outro de origem paterna. Então, aqui o cromossomo homólogo dando um exemplo. Então, nesse segmento aqui, genes que vão informar sobre, vão expressar, definir o tamanho do pé. Nessa porção aqui, genes que vão codificar aí informação sobre cor do cabelo. Aqui, genes que informam tem informação genética sobre o tipo sanguíneo. Aqui nessa linha de baixo, sobre temperamento. Então, o outro homólogo também na mesma posição, os mesmos genes. Então, e aí eles se agrupam, né, nas cromátides irmãs. Uma cromátide irmã do pai e outro da mãe. Então aqui nós temos um cromossomo simples, aqui um duplicado, né, com as cromátides irmãs, e aqui os cromossomos homólogos duplicados. Tá? Então nós temos as cromátides irmãs, os amarelos, e aqui em lilás com a duplicação. Então aqui o DNA sofreu duplicação, né? Então nós temos uma fibra, né? Uma dupla hélice, aqui nós temos duas. E vai sofrer a compactação, a condensação, até formar um cromossomo. Então aqui nós temos uma cromátide irmã e aqui nós temos outra. Então aqui nós temos exemplo de um cromossomo duplicado e condensado, com as duas cromátides irmãs unidas na região do centrômero. Então, o cromossomo antes e após duplicação, né? Condensadinho aqui. A duplicação do DNA durante a divisão celular. Então, na situação do cromossomo simples, após a divisão celular, nós temos um filamento de DNA e duplicado 2. Né? Claro que antes da divisão celular. Aí também, recapitulando, né, a gente falou um pouco na aula passada, os tipos de cromossomos, eles são cromossomos sexuais heterossomos, então eles contêm as informações para que haja diferenciação entre os sexos. No caso feminino, os pares XX e no masculino, XY. Né? E o resto são os autossomos, né? Então, são presentes igualmente nos dois sexos e são os cromossomos de 1 a 22. No caso humano, presente em pares. O vídeo passou mais de 30 minutos, eu peço desculpa por isso. Agradeço aí por assistirem. Fiquem bem, até a próxima aula.